Bem-vindos à terceira temporada do Fonac Kids, um canal dedicado a pais, familiares e profissionais envolvidos no cuidado com a criança com perda auditiva. Olá, eu sou a Lia Rochi, fonoaudióloga, sou gerente de grupo de produtos da Fonac e hoje eu estou aqui com a Thalita Donini, fonoaudióloga também, responsável por toda a linha de produtos pediátricos da Fonac. E hoje eu que vou entrevistá-la. Ai, Lia, é muito bom estar aqui com você hoje para a gente poder conversar sobre todos os diferenciais que a Fonac tem para a criança. Excelente, a gente vai falar sobre o Sky, né? Uma linha exclusiva pediátrica. E conta pra gente o que ele tem de tão especial. Olha, a linha pediátrica na Fonac, ela tem uma longa história, né? Há tempos atrás, a gente sempre teve uma linha dedicada com diferentes produtos para diferentes graus de perda e sempre teve um produto específico para criança. Quem lembra aqui do Naída com cores diferentes, o Naída Júnior, por exemplo, Sim. né? O primeiro aparelho aí com toda a proteção, a resistência à água, né? Foi um dos elementos diferenciais que já vem aí trazendo traços dessa história. Hoje, a linha de produtos se chama Sky. Então, dentro do Sky, dentro dessa linha, desse portfólio, a gente tem aparelhos para perdas leves, moderadas, até perdas mais severas e profundas. A gente sabe que não tem uma única denominação para perda auditiva, né? Ela tem uma manifestação muito individual para cada criança, para cada indivíduo. E aí a gente tem soluções para dar conta de todas as questões, todas as demandas, as necessidades que esses pacientes precisam. Então, o que o Sky tem de diferente, né? A linha Sky, ela foi pensada em atender a rotina e a dinâmica de vida de um bebê que cresce. Então, a gente tem o bebê, a criança que muda totalmente a dinâmica na escola, quando ela sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental, até a idade adolescente. E aí, assim como a gente tem medicamentos que são feitos para a criança, né? A gente tem o produto, o aparelho pediátrico feito respeitando as características principais necessárias para a criança, que são o quê? Principalmente a segurança, quando a gente pensa em crianças pequenas, e a qualidade do som, que é uma marca da Fonac. É um valor muito importante para a empresa. Então, quando a gente pensa nessa qualidade, o aparelho, ele é pensado desde o momento do estudo a entregar, dentro da dinâmica de vida atual, independente da cultura, aquilo que a criança precisa para se desenvolver. Nossa, então uma série de detalhes, não é só um aparelho colorido que chama a atenção, claro. Sim. A questão do engajamento, né, a motivação, mas tem muitos detalhes. Conta pra gente, porque você falou um pouquinho sobre os graus de perda de audição e nos casos de perdas parciais, como é que funciona? Você falou uma coisa muito importante, nem sempre a perda é total, né? Principalmente nos casos de perdas leves, perdas moderadas, as primeiras manifestações, elas são muito sutis. E, às vezes, parte da audição pode estar preservada. Então, para adaptar o aparelho, considerando que a orelha da criança é pequenininha, né, a gente tem um desafio da anatomia, a Fonac disponibiliza, ela tem a possibilidade de adaptação com o que a gente chama tecnicamente de tubo fino, para uma adaptação aberta. O que é isso, né? Quando parte dos sons a criança percebe naturalmente e ela precisa do som mais alto, de um volume maior, em outros sons, hoje a gente consegue fazer isso também com um produto pediátrico. A partir dos 4 anos é possível essa adaptação. Claro que o fonoaudiólogo vai avaliar, né, todas as características da anatomia da orelha, as questões ali de possibilidade dessa adaptação, mas já é possível. Então, esse é um dos avanços da tecnologia. Outro ponto importante é que o aparelho, ele tem proteção nas suas partes menores. A gente tem no mercado aparelho que funciona com pilha e aparelho recarregável. A Fonac foi a primeira empresa a ter um produto recarregável para criança. E quando a gente tem pilha em funcionamento, ela é pequenininha, o aparelho é pequeno. Então, o aparelho ele tem travas para evitar que a criança desmonte, tire a bateria e possa não só perder, né, essas partes pequenas ou até mesmo engolir, enfim. Então, o aparelho ele é testado com normas bem rígidas internacionalmente para ser um produto dedicado para criança.
Nossa, fantástico. Você falou muito, né, da questão física, a questão externa, né, da proteção. Aquela parte do gancho também que fica, você falou do tubo fino, que é uma possibilidade nova, mas tem aquela adaptação tradicional que usa molde ainda. O Sky possibilita e tem alguma proteção nessa parte? Sim, quando a gente pensa em criança, essa é a adaptação mais utilizada, pelo menos até os 7, 8 anos, é a adaptação que a gente mais utiliza, que são os aparelhos retroauriculares. Por quê? Porque a orelha da criança cresce. Quando o bebê, essa variação ela é mais fácil ainda de ser percebida, né? Com a troca que a gente faz de molde. E o molde é a peça que vai levar o som que o aparelho aumenta para dentro da orelha. É o que vai permitir o som ser ouvido, né? E por que a gente usa esse tipo de aparelho para criança? Porque justamente a criança cresce, as características da orelha mudam e essa acaba sendo uma adaptação mais segura do que se apropriar dos aparelhos para adulto para a adaptação na criança. Então, a gente está respeitando aí a dinâmica de movimento, a dinâmica de atividade e principalmente de condução do som para entregar melhor pista. E aí, para a criança, esse aparelho no gancho, ele tem trava específica. Então, a parte que a gente prende no molde, ela não se solta do aparelho. Né? Então, é um item super seguro para a população pediátrica, excelente. Exatamente. E aí você falou muito da questão externa, mas e por dentro? Dentro do chip, tem alguma mudança no aparelho? Esse é um grande diferencial do Sky. Hoje, se a gente fosse descrever como que um aparelho auditivo funciona, ele não é só um amplificador, né? A gente tem aí a adoção de recursos da inteligência artificial para o aparelho reconhecer o ambiente onde ele está sendo utilizado e ativar os recursos que eu tenho dentro daquela tecnologia. Então, quando a gente pensa no produto feito para criança, a forma de uso dessa inteligência, ela é diferente do que a gente tem para o adulto. Como que ela é diferente? Então, num exemplo muito básico, né? Se eu chego nesse ambiente onde nós estamos, eu sei que eu tenho silêncio, algumas fontes, você falando à minha frente, por exemplo. E aí, como que o aparelho vai processar o som? Ele vai reconhecer as características desse ambiente e habilitar os recursos. O aparelho feito para criança, o Sky, ele tem um recurso chamado AutoSense Sky OS, que é o nome para essa inteligência artificial. Então, na memória do aparelho, a gente tem cenas acústicas gravadas de mais de 1.900 escolas ao redor do mundo. O que significa? Quando o aparelho faz essa leitura do ambiente, eu tenho uma precisão muito maior dentro daquele contexto onde a criança está, independente da idade. Porque no momento da adaptação, a gente também tem um programa, um software que considera para cada grupo de idade aqueles recursos que são mais importantes. Então, a adaptação ela é toda pensada, desde a parte externa do aparelho, até a parte da programação, até a adaptação física e depois também nas avaliações e no acompanhamento que o fonoaudiólogo vai fazer. Que excelente. Você falou das cenas. Então, por exemplo, nessa inteligência artificial, quer dizer que o aparelho reconhece que a criança está no recreio, por exemplo? Sim, é uma queixa muitas vezes frequente da criança querer tirar o aparelho nessas situações, porque tem mais barulho. E se a gente pensa, o barulho que eu tenho dentro de uma situação da escola, de uma brincadeira, de uma festa infantil, é completamente diferente das características do ambiente que o adulto enfrenta. Então, quando o aparelho ele tem esses recursos feitos para aquelas situações, ele acaba tendo um funcionamento muito mais preciso para a clareza de fala. Qual é o efeito disso? Numa situação como recreio, com barulho, brincadeira, gritaria, eu tenho a fala sendo percebida de forma clara, mas ela é até 39% mais confortável nessas situações. Então, a criança não tira, ela permanece com o aparelho auditivo e ela tem o seu conforto garantido. E você falou sobre ela não tirar. O uso constante, eu imagino que seja importante, né? E é possível hoje para os pais e para o profissional, né, o fonoaudiólogo, monitorar esse tempo de uso? Qual que é o tempo recomendado? Existe uma recomendação? Nossa, ali é bem lembrado, porque existem alguns marcadores ali, né, de o que faz a diferença no desenvolvimento da criança, né? Quais são aqueles aspectos que trazem mais chance, mais caminhos de sucesso? A adesão da família ao processo terapêutico, a idade do diagnóstico e o tempo de uso do aparelho são características que transformam, né, que contribuem de forma muito positiva para esse processo. Então, o esperado que todos nós, fonoaudiólogos, profissionais que trabalhamos com crianças, desejamos é receber o paciente e notar que ele usa o aparelho por mais de 10 horas por dia.
que significa? Em todo momento que a criança está acordada, ela está ouvindo. Sim. Os nossos ouvidos nunca descansam, não é mesmo? Então, na linha Sky, a gente tem formas do profissional, nas atividades de monitoramento, acompanhamento desse paciente, identificar quais são as situações de uso e o tempo médio de uso do aparelho. E agora, a linha Sky também tem um aplicativo para controlar esse aparelho. E as famílias podem ter acesso a essa informação também no app, na própria palma da mão. Então, isso é uma ferramenta que auxilia aí nessa manutenção e cuidado, né, na rotina com o aparelho. E motiva e engaja a família também, né? Com Acaba certeza. sendo um fator de engajamento maior também. Com certeza. E você falou do aplicativo, né? O aplicativo My Phonak Junior App, não é isso? Exatamente. Qual que foi o motivo pelo qual a Phonak desenvolveu esse aplicativo? Tem outro motivo? Imagino que tenha. O aplicativo, ele é um dos recursos de conectividade. Eu acho que todo mundo que pergunta do aparelho auditivo já chega. Esse aparelho tem conectividade, Sim. né? Então, qual é o benefício de ter um aplicativo? O aplicativo, ele funciona como um controle remoto para o aparelho. Então, em termos gerais, né? A gente pode mudar volume, adequar programas. É por meio do aplicativo que a gente também consegue fazer atendimento à distância, que contribui para, junto com o atendimento presencial, ter a estratégia de monitoramento, no caso da criança. É um né? complemento. Exatamente, é um complemento. E aí, por que ter um aplicativo diferente para a criança? Bom, em primeiro ponto, vem na parte de gerenciamento no dia a dia. Quem vai usar esse aplicativo? Quando a criança é pequena, é a própria família. Então, eu tenho numa linguagem simples o acesso a comandos que são mais importantes para os pais monitorarem, que é completamente diferente dos comandos que um adulto pode ter quando ele já tem autonomia no uso do aparelho, né? Reconhece os ambientes de forma diferente. E à medida que a criança cresce e ganha autonomia para controlar, esses controles também são mais seguros para ela e também para o aparelho auditivo. Em que sentido? Para o aparelho, né? Quando a gente faz esses controles de mudança de volume ou mudança de programa, no caso do adulto, ele percebe o som, ele já teve uma história de ouvir e ele consegue dizer sobre a qualidade daquela informação. A criança, ela pode falar se o som está mais forte, está desconfortável ou está fraco. A gente percebe pelo comportamento. Mas eu não posso ter mudanças tão bruscas nessa programação que o fonoaudiólogo estabelece ali no ajuste que possam comprometer o acesso à fala. Então, o aplicativo ele foi muito estudado para ter esses comandos de diminuição de volume, mudança de programa, de uma maneira que não afete o que a gente chama como linha de base da amplificação, que é determinar que a fala vai ser percebida no som mais fraco, médio e forte. Então, é um aplicativo protegido. Ele está protegido, permite a flexibilização, né? Então, mudança do som, mas está protegido para seguir a programação do fonoaudiólogo que é necessária aí para a audibilidade da criança. Seria Exatamente, isso? é como se fosse uma proteção, né? E para que esse aplicativo seja realmente, de fato, comprovado, né? Que ele tem aí especificidades para a criança, ele também é muito estudado. Então, a gente tem acesso a esses estudos, eles são todos abertos para qualquer profissional, médico, fonoaudiólogo que se interessar. O próprio site da Phonak, estão todas as pesquisas ali. Então, é uma forma mais segura de permitir controles atuais, né? Para a tecnologia também, para as pequenas orelhas. Que legal. Falando em atualidade, você mencionou do aplicativo ser uma possibilidade de conectividade. Mas conta um pouquinho mais sobre a conectividade dos aparelhos auditivos, que você falou que tem. A conectividade, ela torna aí o uso do aparelho, né, mais prático no dia a dia, fazendo com que o aparelho funcione como um fone de ouvido de alto desempenho, né? A gente descreve isso bastante para o adulto e para a criança também. Então, o que a gente pode fazer quando a gente pensa a conectividade do aparelho auditivo? É um caminho para levar um som de um celular, por exemplo, direto para o aparelho. Então, para ouvir chamada telefônica, vídeos, música, a gente faz essa transmissão sem fio. Então, o aparelho, além de fornecer amplificação, ele também vai trazer esse uso no dia a dia, né, de maneira mais prática. É para toda e qualquer criança, toda a idade? Não. É sempre o fonoaudiólogo que vai avaliar, deixar esse recurso habilitado ou não no aparelho, né? E conforme a gente muda de fase ali, essas informações, elas também fazem parte da vida da criança, Sim. não é? Então, para assistir um desenho, para falar com os avós, né, numa videoconferência, por exemplo, a gente garante uma qualidade do som, uma forma mais fácil de ouvir e estar entendendo a fala nessa situação.
E você falou do celular, mas é só para o celular? Por exemplo, se a criança ela tiver uma aula que ela precisa acompanhar no computador, é possível também? É possível, uma característica muito importante dos produtos da Fonac, que eles são compatíveis com qualquer dispositivo que tenha Bluetooth. Então, com isso, a gente tem a compatibilidade com celulares de diferentes sistemas operacionais, Android ou iOS, com computador e até mesmo com televisão, por exemplo, tablets. Ai, que excelente. Voltando um pouquinho para a questão do uso, manutenção, né? Que o aplicativo acaba engajando e auxiliando aí nessa jornada da criança e da família, mas tem o cuidado específico do aparelho auditivo. Como funciona para os aparelhos pediátricos? Ai, é muito importante porque a gente tem ali elementos, né, que no dia a dia vão fazer diferença para o uso desse produto a longo prazo. E aí, para auxiliar nessa função, a Fonac tem um kit pediátrico que tem uma série de dispositivos, são itens ali, né, para o cuidado, para a limpeza, para a rotina diária do aparelho auditivo. Então, junto com o aparelho, as famílias também podem ter acesso a esse kit, que traz acessórios como a bombinha de limpeza, o prendedor, adesivos para customizar o aparelho e até recipiente para desumidificar, né? Que é algo que a gente usa bastante no dia a dia aí para manter o bom funcionamento do aparelho a longo prazo, já que ele é um dispositivo eletrônico, né? Excelente. Então, o kit pediátrico também está disponível. E aí ele pode ser utilizado tanto para aparelhos com pilha, existe um cuidado especial para aparelho recarregável, porque você falou do aparelho recarregável também, né? Bem lembrado, Lia. A Fonac foi a primeira empresa a ter um produto recarregável para criança. E ser um produto recarregável traz muito mais praticidade no dia a dia, né? Hoje a gente tem um desafio que é ter um produto pequenininho, que tenha bateria e energia para funcionar durante um dia inteiro, para ser resistente aos ambientes que a criança está. Então, a gente tem a proteção maior, né, no mercado em relação à exposição à água e à poeira, né, que é o IP, uma medida técnica. E o produto recarregável, ele também é totalmente inviolável para a criança. Então, ele também é um produto seguro nesse sentido. E a Fonac testou esses produtos. Então, eles são produtos certificados também para criança, né? Com uma longa durabilidade. E no caso dos aparelhos recarregáveis, a gente também tem o uso desses mesmos equipamentos para manutenção e cuidados, né? E você acabou de falar sobre o uso, né? Então, oferecer aí um dia inteiro de audição para a criança. Para o aparelho recarregável, por exemplo, eu ofereço esse dia inteiro de audição mesmo usando o Roger? Mesmo com Roger. Com Roger e com todas as características de conectividade, né? O produto foi feito para garantir um período aí de pelo menos 12 horas de amplificação com esse uso da tecnologia assistiva e das conectividades. Excelente, Thalita. Muito obrigada. Adorei conversar com você, fazer uma entrevista com você. São informações valiosas, importantíssimas e foi muito enriquecedora nosso bate-papo. Eu que agradeço, Lia. Foi uma delícia estar aqui conversando com você sobre os nossos diferenciais para criança. Muito obrigada. Ficou curioso para conhecer mais sobre as soluções para criança e adolescente da Fonac? Visite um ponto de atendimento, um revendedor oficial Fonac e conheça mais ou comprove todo o benefício que essas soluções podem oferecer para você.